Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Luiz Marcelo D'Arroz, sou professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Matemática da Universidade de Passo Fundo, ISEG. Estamos aqui para mais um webinário do nosso programa. E hoje, o nosso convidado para falar um pouquinho do seu trabalho de mestrado, cujo o título é o Ensino de Probabilidade à luz dos princípios da teoria da aprendizagem significativa crítica, é o mestrando Luiz Vieira Duarte. Boa noite, Luiz. Boa noite, Luiz Marcelo. Boa noite a todos e todas que nos acompanham nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, nesse nosso webinário aqui do programa, né? Uma alegria. Muito bem, Luiz, seja muito bem-vindo. Esse é um espaço bastante importante, um espaço que a gente objetiva divulgar tudo aquilo que a gente faz no nosso programa de pós-graduação em Ensino de Ciência e Matemática, visando, então, difundir e contribuir com o ensino das áreas de física, química, matemática, com muito uso da tecnologia. Muito bem, Luiz. Vamos lá. Quem é você? Fale-nos um pouco sobre tua formação, sobre sua atuação profissional. Conte-nos um pouco sobre você. Então, Luiz, eu sou, né, meu xará, né? Eu sou natural de Rio Verde, Goiás, mas atualmente eu resido em Arval do Oeste, Santa Catarina, né? Eu sou licenciado em matemática pela Universidade Estadual de Goiás, concluí a graduação no final de 2016 e desde 2015 eu trabalho diretamente em sala de aula, né, com educação formal, ministrando aí aulas de matemática, geometria, em alguns anos até física eu ministrei, né, então desde 2015 atuo em sala de aula, né, e é por conta dessa atuação profissional que eu migrei para Santa Catarina, né, porque fui aprovado no concurso público do estado aqui, então já estou quase finalizando 3 anos que resido em Santa Catarina, atuando como professor, né, na escola pública, aqui na rede estadual de Santa Catarina, e atuo aqui na cidade eu também atuo num colégio marista, que é da rede privada, né, além disso, né, fiz uma especialização, né, em docência da metodologia do ensino de matemática, e estou aí terminando, né, finalizando o nosso mestrado ali na UPF, né, o mestrado profissional em ensino de ciências e matemática. Então, esse é um pouco da minha atuação profissional, né, formal e acadêmica, né. Claro, a trajetória de vida também tem espaços não formais, né, aí, no meu caso, né, a igreja tem um lugar muito importante na minha trajetória pessoal, acadêmica e também profissional. Enfim, esse é um pouco de mim. Muito bom, é sempre bom conhecê-los, né, assim, profissionalmente também, toda essa caminhada que constitui as nossas vidas, né, Luiz? Mas muito bem, e no programa, né, você já está contando aí para nós, está fechando 2 anos agora, de muita dedicação, de muito caminho percorrido. Mas conte-nos um pouco, então, Luiz, sobre o que desenvolveu no mestrado, né, até aqui, né, no PPG-SM, o que foi que você fez, como você chegou até o ponto onde você está. Então, eu cheguei no mestrado com um desejo muito grande de refletir de maneira crítica e qualificada sobre a BNCC, né? E então esse era um desejo de estudo, assim, estudar, aprofundar a BNCC, claro, com um recorte para a área de matemática, né, mas compreender um pouco do que significa a BNCC, o que ela significa no cenário aí das políticas públicas como um todo, né? E aí, no decurso do mestrado, ao longo das disciplinas, né, fazendo as disciplinas oferecidas pelo programa, eu conheci a teoria da aprendizagem significativa crítica, proposta pelo Marco Antônio Moreira, a partir dos estudos que ele faz da teoria da aprendizagem significativa, que é proposta por Ausubel e depois também aprofundada pelo Novak. Né, o Moreira estuda o Ausubel e o Novak,
Então, a partir, né, e gostei muito da teoria da aprendizagem significativa crítica, primeiro por concordar, né, com essa teoria quando Moreira afirma, né, que uma aprendizagem que seja só significativa não é mais suficiente para esse tempo, né, nesse tempo das nossas vidas, nesse tempo que a gente vive, que para responder aos desafios de hoje, né, a aprendizagem tem que ser crítica, tem que ser subversiva, né, essa é uma afirmação do Moreira, né. Então, me identifiquei muito, gostei muito da teoria do Moreira, né, então, ao longo aí desses quase 2 anos, né, finalizando aí os 2 anos do mestrado, então, fui aprofundando o estudo sobre a BNCC, a área de matemática, construção deste documento curricular tão importante, tão impactante, significativo, né, e, ao mesmo tempo que aí fui conhecendo, fui aprofundando a teoria, e aí, aos poucos, fui construindo um produto educacional que respondesse à necessidade de uma formação crítica, de uma formação subversiva, né, nas palavras do Moreira, sobre probabilidade, e aí com um recorte específico no 6º ano, né? Claro, né, poderia... Que maravilha, né, Luiz? Assim, o mestrado, você chega com uma visão no mestrado, buscando, né, em compreender essa nova BNCC, todo esse novo contexto da educação básica, e se defronta com uma teoria. Acredito que não foi a única, mas foi uma que você gostou bastante, que vai na direção daquilo que você acredita. Vamos falar um pouquinho sobre a teoria, Luiz? O que é essa teoria da aprendizagem significativa crítica? Você fala aí do Moreira, né, e também coloca alguns elementos, mas o que seria essa teoria? Conte-nos um pouco, né? Vamos falar sobre ela uns minutinhos. Legal, Luiz, boa. Então, o Moreira parte dessa afirmação, né? Ele, como estudioso do Ausubel e do Nova, que ele gosta muito da teoria da aprendizagem significativa, difunde muito ela, só que ele percebe, né, e aí ele afirma, né, que só aprender significativamente não é suficiente, né, a gente precisa, inclusive para responder a esse tempo que nos toca viver, né, a gente também precisa aprender criticamente, né, e aí ele propõe, então, a teoria da aprendizagem significativa crítica, né, para ele, se os nossos processos de ensino-aprendizagem satisfazerem 11 princípios, nós teremos, então, uma aprendizagem significativa crítica, né? Quais são estes 11 princípios, então, né? São 11, né? Primeiro ele propõe 9, depois, quando ele revisa a teoria, numa segunda publicação, ele acrescenta outros 2, completando, portanto, os 11, e aí o Moreira, os princípios, eles estão articulados, organizados, para alterar a prática metodológica da sala de aula com uma valorização muito forte da interação entre as pessoas dentro da sala de aula, então não é só os alunos deixam de ser receptores do conteúdo, mas se tornam sujeitos do processo, dialogam entre si, mas fazem isso em um contexto, né? Um contexto social, familiar, no qual eles estão inseridos, né? Então, aí eu tenho esses 11 princípios, né? Ou seja, nós buscaríamos algo, sair daquele fazer só por fazer, algo que tenha que fazer, compreender o conteúdo, mas alicerçado na interação com aquilo que o estudante já conhece, né? E mais, o importante não é só alicerçar e fazer os novos conhecimentos, interagir com aquilo que ele já conhece, se integrar, mas principalmente fazer o aluno pensar sobre aquilo que está aprendendo. Pois é, né, Luiz? Tu falava dos 11 princípios, tem os 11 princípios da TASC, a abreviação da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica, né? Ela busca metodologicamente romper alguns paradigmas presentes no contexto de sala de aula, né? Poderíamos falar um pouquinho mais quais desses que seria? Eu lembro um agora,
aprender pelo erro, não usar o texto único. Vamos falar um pouquinho disso. Legal, bacana, Luiz, pode ser? Então, o Moreira diz que, satisfeitos os 11 princípios, a gente consegue fazer com que os sujeitos aprendam, relacionando com aquilo que eles conhecem, mas aprendam também a pensar sobre as realidades, sobre a sua realidade, sua cultura, né? Bem, mas quais são esses 11 princípios, né, que é o que tu me motivava, né, a falar? Vamos começar por esse que tu trouxe, né, o aprender pelo erro. Qual que é a ideia do aprender pelo erro? A gente tem uma clássica concepção, e no imaginário, de modo geral, o erro ele é desvalorizado na escola, né? E o Moreira provoca a gente fazer o movimento inverso, né? Eu preciso aprender pelo erro, tomar consciência do que eu errei, para então eu adquirir conhecimento, né? Esse é um deles, né? Paralelo, muito próximo à aprendizagem pelo erro, está o princípio da desaprendizagem. O que o Moreira entende? Ou eu chamei de princípio da desaprendizagem, né? Ou aprender a desaprender, né? Moreira entende o seguinte, que às vezes para aprender significativa e criticamente um determinado conteúdo, eu preciso desaprender um outro que impede a assimilação deste novo conteúdo de maneira adequada, né? De maneira significativa, de maneira crítica. Então, aqui nós já temos dois, né? O princípio de aprender pelo erro, o princípio da desaprendizagem. Eu também tenho o princípio chamado da interação social, o princípio do questionamento, que é pensar um ensino a partir de perguntas, em vez de respostas. A gente está muito focado, às vezes, na busca da resposta, mas são as perguntas que movem a busca, então, portanto, são as perguntas que movem a busca do conhecimento, a construção do saber, né? Provocar o sujeito a pensar, a perguntar sobre, né? Princípio aí da interação social, princípio do questionamento, né? Moreira também fala que é preciso abandonar um único material, né? Ele chama de princípio da não centralidade do livro-texto. Né? A gente, por exemplo, em sala de aula na educação básica, né, as escolas públicas, felizmente, recebem um livro didático, né? Que é bem elaborado, enfim, né? Mas Moreira diz que é limitante usar toda a sua aula e pensar todo o processo de ensino com um único material, né? Um único livro-texto. Então, Moreira, com esse princípio, né, da não centralidade do livro-texto, ele provoca, vamos usar outros materiais, outros recursos didáticos, vamos usar artigos científicos, vamos usar vídeos, vamos usar outros materiais, para além de um único livro, né? Para além de um único livro base, né? Muito próximo a esse, a gente tem o princípio da não utilização do quadro de giz. Ou seja, o que o Moreira está dizendo? Moreira está provocando a gente a pensar diferentes metodologias, diferentes estratégias de ensino. Ok, um dia eu uso o quadro giz, outro dia eu posso fazer um trabalho em grupo, um seminário, uma pesquisa, metodologias ativas, né? A gente tem, esse período da pandemia colocou muito em discussão essa questão das metodologias ativas, né? De outros modos de ensinar, e o Moreira já dizia isso na sua teoria, né? Não utilização do quadro giz, não é que não é para utilizar o quadro, né? Mas além do quadro, a gente tem outras estratégias de ensino. Enfim, aqui foram mais alguns, né? Além disso, Moreira fala que a gente, nós somos, que o aprendiz, Moreira nunca trabalha com a ideia de aluno, né? Ele chama sempre de aprendiz ou de estudante. Para o Moreira, um dos princípios é que os sujeitos, o aprendiz, ele não é apenas um receptor, né? Ele é um representador, é um preceptor, né? Ele tem que ser sujeito no processo de ensino e não receptor, né? Acabar com essa ideia de que os alunos são potes vazios que a gente deposita, né? E romper com a ideia da educação bancária, né? Lá do Paulo Freire, né?
Veja, Luiz, a teoria, como qualquer uma, e como popularmente a gente ouve, a teoria é fácil, mas na prática. Mas você colocou toda essa prática, reuniu toda ela num produto educacional, que visa, então, o ensino de probabilidade para o sexto ano do ensino fundamental, visando uma aprendizagem que seja significativa, que seja crítica e que dê conta do que a BNCC propõe. Poderia contar um pouquinho para nós, então, desse teu produto educacional? Por que probabilidade? E como tu fez para juntar tudo isso, todos esses pressupostos, esses princípios da teoria da aprendizagem significativa crítica, na prática? Ou seja, reunir toda ela num produto educacional que promova essa aprendizagem. Legal, Luiz. Então, primeiro, a escolha de probabilidade se dá pela importância desse campo desse campo do conhecimento matemático. Desculpa. Desse campo do conhecimento matemático, que é um campo muito importante, né? A probabilidade ajuda a gente a refletir sobre as possibilidades de determinado fenômeno acontecer, né? E isso a gente lida com isso o tempo todo no nosso cotidiano, né? Então, a escolha de probabilidade está neste fato, né? Além disso, há pouca disponibilidade de materiais que auxiliam o professor, né? Então, essa era uma questão que me provocava, assim, não, vou fazer um material que também contribua com os meus pares, né? Com os meus pares que também dão aula para sextos anos, né? E aí, com a sua orientação, né, Luiz, nós construímos um material estruturado em 11 aulas. 11 aulas para nós aprendermos probabilidade de maneira significativa e crítica. E aí, por conta desses 11 princípios do Moreira, nós temos uma estrutura sintética, né? Vou falar de modo sintético, em 11 aulas da seguinte maneira, assim. Na primeira aula, a ideia é identificar o que o aluno conhece sobre probabilidade. Porque este é um dos princípios da ATASC, né? Que já é um pressuposto importante e fundamental na teoria da aprendizagem significativa, né? Identificar o que o aluno conhece. Na segunda aula, a provocação é que fazer com os alunos atividades que acontecem no seu cotidiano e que tem a ver com probabilidade. Então, a minha sugestão ali no material, no produto educacional, é que os alunos possam brincar com dados, com moedas, com cartas de baralho, e possam, entre eles, interagindo entre eles, isso é um aspecto muito importante por conta da interação, do princípio da interação social, do princípio do abandono da narrativa, que é o princípio de deixar os alunos falarem. Eles vão brincar e vão anotando experimentos, assim, lancei uma moeda, deu cara ou deu coroa? Qual que é a ideia? A ideia é gerar uma percepção inicial daquilo que a gente vai estudar depois. Aí, na terceira aula, por conta do princípio da consciência semântica e do princípio do conhecimento como linguagem, a gente volta a olhar para a realidade dos alunos, dos aprendizes, né, dos estudantes. Então, a gente vai, na aula, a ideia é fazer uma reflexão sobre a realidade que eles vivem, levantar elementos dessa realidade, para na aula seguinte, que já é a quarta, refletir estes aspectos vividos pelos estudantes daquela turma de maneira mais macro e de maneira mais profunda. Então, no produto educacional, tem a sugestão de vários textos para os alunos poderem refletir estes aspectos que eles vivem nas suas realidades. Aí, na quinta aula, a gente explica e define probabilidade. Na sexta aula, a gente faz atividades em grupo para calcular, para resolver situações, problemas envolvendo probabilidade. Na sétima aula, eu continuo fazendo exercícios sobre probabilidade, mas aí agora o foco é fazer exercícios de maneira contextualizada na realidade de cada sujeito que está ali, né, de cada estudante. Depois,
a gente vai para a 8ª aula, e aí a ideia é fazer uma espécie de avaliação pessoal, né? Um exercício pessoal sobre probabilidade, sobre aquilo que já foi estudado, porque o professor vai recolher este material, tipo um teste, né? Recolhe esse material, corrige, e na aula seguinte, ele vai devolver esse material para que em grupos os estudantes possam refletir sobre o que erraram, né? Aqui, claro, tem uma ênfase muito forte no princípio do aprender pelo erro, né? A 10ª aula, então, é uma aula de quase que conclusão, mas é uma aula de avaliação do processo. Então, eu vou fazer uma reflexão e os estudantes vão fazer uma atividade para tomarem consciência do que eles conhecem, então, sobre probabilidade depois dessas aulas. E aí, por fim, a 11ª aula, ela quer contextualizar e provocar uma reflexão sobre esse tempo que a gente vive da pandemia, né? Já que o produto está sendo escrito neste contexto e nesse tempo histórico da pandemia, então tem uma aula que foi denominada, né, as probabilidades no contexto da Covid, que é uma aula para, então, primeiro compartilhar um pouco dos sentimentos, das vivências nesse tempo da pandemia, e, por fim, fazer exercícios contextualizados nessa realidade da pandemia. Então, ou seja, né, um produto com 11 aulas para os professores ensinarem probabilidade no 6º ano, de maneira significativa, de maneira crítica, né? E aí isso atende ao que é pedido pela habilidade proposta pela BNCC no 6º ano, né? Ah, que interessante. Então, esse nosso produto, ele vai responder, então, a essa habilidade para o 6º ano do ensino fundamental e consegue, além de fazer os alunos compreender os conceitos básicos, que ligue aquilo que eles já conhecem e ainda assim pensam criticamente, né? Eu acho que você foi muito feliz na hora de construir tudo isso, né? Mas, Luiz, veja só, probabilidade é um assunto. Só probabilidade poderia ser implementada a partir desse teu trabalho, ou esse teu trabalho poderia ser uma ideia para subsidiar outros trabalhos? Então, Luiz, como o produto educacional, ele está pensado a partir, né, dos princípios da teoria da aprendizagem significativa, esses princípios são aplicados em qualquer conteúdo, de qualquer disciplina, né, não só de matemática, física, ciências, química, geografia. Então, qualquer disciplina pode pensar o seu processo de ensino-aprendizagem a partir dos princípios da TASC. Isso é um primeiro elemento. Partindo da estrutura que eu propus ali das 11 aulas, que nós propusemos juntos nas 11 aulas no produto educacional, é possível, com algumas adequações, e trocando, obviamente, a temática de probabilidade, usar aquela mesma estrutura, né? Então, a primeira aula, eu propus que seja uma aula para pensar e identificar o que os estudantes conhecem de probabilidade. Isso eu posso fazer com qualquer conteúdo. Claro. Pensar exercícios contextualizados na sua realidade, pensar uma lista de exercícios como uma espécie de teste, depois devolver para os estudantes, para eles, entre eles, corrigirem, que é o aprender pelo erro, é de qualquer disciplina, né? Fazer memória e refletir sobre o contexto da pandemia também é de qualquer disciplina, qualquer componente curricular, né? Claro, com recortes diferentes, né? Eu vou olhar para a pandemia do ponto de vista matemático de uma maneira, do ponto de vista físico de outro, da biologia de outra maneira, né? Mas é plenamente possível, assim. E há uma riqueza, sobretudo nos princípios da TASC, muito grande, assim. E eu, ao concluir agora o mestrado, e posso afirmar, assim, categoricamente, assim, pelo estudo que fiz, pela aplicação do produto com os professores durante a pesquisa, que, de fato, os princípios da TASC são um potente, um eficaz, um fecundo recurso e recurso metodológico, caminho metodológico, assim.
sem sombra nenhuma de dúvidas, a TASC pode, inclusive, ser a resposta, ou uma das respostas possíveis, para superar os desafios que a educação enfrenta hoje, né? A gente sabe que pensar a educação, pensar os processos de ensino-aprendizagem é sempre um desafio, né? E a TASC pode ser um caminho de resposta, seguramente. Fico feliz em ouvir isso de você, Luiz, uma vez que o programa tem esse objetivo. O alcance é muito mais do que física, química, matemática. O alcance vai para as diferentes áreas do conhecimento. O programa pode ter os seus braços lá na biologia, pode ter os seus braços lá nas artes, em os diferentes caminhos. Mas, Luiz, indo já para o encerramento da nossa fala de hoje, eu queria que você nos dissesse muitos estudos, tu iniciou relatando um caminhar lindo, 2 anos que estão te levando. Quero abrir um parêntese aqui, a defesa agora é dia 15, né? Abre parênteses mais novo. Além de ser a defesa, também é o aniversário do mestrando, né? Ou seja, vai ter um belíssimo presente nesse dia. Mas, Luiz, nessa tua caminhada de mestrando, no período de mestrado, muitos estudos, mas do que você leva para a tua sala de aula, para o teu contexto, para a tua atuação profissional? O que você leva de tudo isso? Para mim, o que fica mais forte, Luiz, profissionalmente falando, né, com esse recorte do profissional, são os princípios da TASC, assim. Quando eu penso, por exemplo, o princípio da consciência semântica, o princípio da linguagem, do conhecimento como linguagem, ou seja, ensinar, aprender de maneira contextualizada na vida da gente, isso eu levo para a vida, né? Qualquer conteúdo, de qualquer disciplina, qualquer conteúdo de matemática, em qualquer série, né? Eu posso trabalhar isso com os meus estudantes, com os meus alunos, né? De maneira que eles pensem nas suas vidas, né? Que eles pensem a partir e na sua realidade, né? Então, acho que os princípios, assim, da TASC, eles são a maior contribuição, assim, eu acho, do programa, para a minha atuação profissional direta, né? Repensar a relação do erro, né? O princípio da aprendizagem pelo erro, pensar o princípio da interação social, de pensar, de pautar o ensino a partir de perguntas. Enfim, o conjunto dos princípios, eles mudam e tem incidência direta, assim. Acho que é uma das grandes coisas que eu vou levar, né? Profissionalmente, né? Eu fico feliz, Luiz, de ouvir isso, porque o nosso programa tem esse grande objetivo. Mais do que um período acadêmico, é um período que possa criar condições de melhorarmos a situação do ensino, da educação, da aprendizagem no contexto nacional. Muito bom te ouvir, Luiz, muito feliz de estar aqui com você. Eu abro espaço, então, para que você faça suas considerações finais, já agradecendo pela participação. Então, Luiz, eu também quero começar pela gratidão, assim, nessas as considerações finais pela gratidão. Gratidão ao programa, né, ao conjunto do PPG-ICM, por tudo que ele significou e impactou na minha formação e na minha vida pessoal, né, assim, alguns professores, né, você é um deles, a Cleci, enfim, alguns professores e alguns colegas do mestrado vão para a vida, né, não vão ser só, não vão ser temporais, né, o Jean, né, enfim, acho que quero agradecer ao programa pelo impacto que ele tem na minha vida pessoal, na minha vida acadêmica, profissional, né, de fato, a minha prática em sala de aula é outra, e tem que continuamente ser outra, né. Como consideração, e claro, agradeço a quem está nos acompanhando aqui nesse webinário, agradeço ao programa por ter me convidado para participar do mesmo, né, e para quem está nos ouvindo, e como conclusão, como consideração final, eu volto na afirmação do Moreira, né,
garantir uma aprendizagem significativa não é suficiente. A aprendizagem precisa sim ser significativa, mas ela tem que ser crítica, ela tem que ser subversiva. Encontremos caminhos em qualquer componente curricular, em qualquer disciplina, para que isso ocorra, né? Para que o ensino, para que a aprendizagem seja significativa, mas também seja crítica, subversiva. Muito obrigado. Muito obrigado a você, que lindo isso, né, Luiz? Que bom que o programa tem esse impacto e sabemos o quanto você é um multiplicador dessa ideia. Fico muito feliz. E aproveitando, né, estamos aí com o edital de seleção para as próximas turmas de mestrado e doutorado em aberto. Esperamos, assim como o Luiz, poder alicerçar, disseminar e melhorar o processo de ensino-aprendizagem nesse campo da ciência, tecnologia. Boa noite a todos, muito obrigado por nos acompanhar, até mais. Tchau.